Vamos fazer uma reflexão aqui hoje? Nós vivemos muitas vezes nos nossos extremos. E às vezes nós vivemos mais de um lado do que do outro. Mas tem situações que nós vivemos só de um lado. O que faz a gente pensar? Seguinte, ó. Às vezes a gente é uma pessoa boa demais. Às vezes a gente é uma pessoa ruim demais, uma pessoa má, com a maldade. E a gente começa a refletir sobre isso. O que seria o meio do caminho? Para eu entender o meu meio do caminho, a minha forma de viver no meio entre esses extremos, eu preciso conhecer os dois extremos. Por vezes, o nosso lado bom, o nosso lado tranquilo, calmo, o que está fazendo na verdade é esconder o nosso lado agressivo, o nosso lado mau. E o nosso lado mau, o nosso lado perverso, a pessoa ruim que eu sou, a hostilidade que eu demonstro, é para esconder a minha fragilidade. Então, quando a gente está se conhecendo, a gente precisa entender que nós temos extremos. Para eu entender a minha forma de ser, eu preciso me permitir olhar para o meu outro lado, olhar para o meu avesso. Se eu não olho para o meu avesso, eu não entendo por que eu potencializo tanto esse lado. Eu posso ser uma pessoa boa, mas eu preciso entender também que eu tenho um lado ruim. Eu posso ser uma pessoa extremamente hostil, mas eu também preciso entender que eu tenho um lado que eu escondo, que é um lado bom. E como é que eu consigo ser uma pessoa boa, porém firme, segura? Como é que eu consigo ser uma pessoa mais hostil, porém não ser uma pessoa destruidora? E trazer ali um lado também mais afetivo, mais empático? É quando eu conheço os dois lados. Todo mundo tem duas formas, dois lados, dois pesos, duas medidas, duas situações, duas sensações. Todo lado tem o seu lado avesso. E o autoconhecimento também é conduzido nesse sentido, eu entender o outro lado. Às vezes, na clínica a gente percebe isso, as pessoas com uma dificuldade muito grande de expressar determinada situação. Vamos trazer um exemplo. Vamos trazer uma criança que ela é uma criança extremamente amável. É uma criança extremamente doce, extremamente simpática, extremamente empática. E essa criança, ela vive dessa forma. Qualquer pessoa que encontra essa criança diz assim: nossa, como ela é uma criança doce, simpática, carismática. Quando a gente fala dessa construção psíquica, a gente precisa pensar no seguinte: o que será que essa criança desenvolveu lá atrás para ela crescer com toda essa doçura, toda essa simpatia, todo esse carisma? Por vezes essa criança lá atrás, ela precisou reprimir todo o seu sentimento agressivo, toda a sua agressividade, por medo de muitas vezes perder o afeto da mãe, do pai, das pessoas em volta, por medo de perder alguma coisa que ela apreciava muito, como o olhar de alguém, como o colo de alguém, como o afeto de alguém. Então ela precisou suprimir tudo isso que ela sentia, toda essa carga, para que ela pudesse demonstrar o outro lado. E aí ela cresce com essa forma de ser, porque lá atrás deu certo. Na estruturação egóica dela, lá atrás deu certo, então ela traz essa mesma construção baseada aí na sua personalidade. Acontece que essa agressividade, ela existe. Ela está ali dentro. E de alguma forma, ela está sendo represada. Várias consequências podem surgir disso depois, com sintomas, depois com formas de ser que a própria criança, quando pequena, segurava, mas depois na fase adulta não consegue. Ou então viver uma vida de sofrimento por não conseguir ser diferente. Esse é apenas um exemplo do que pode acontecer. O que nós precisamos entender quando a gente fala de autoconhecimento é que nós temos o nosso avesso. Se eu sou bom demais, pode ser que eu esteja contendo a minha hostilidade, a minha agressividade. Se eu sou hostil demais, pode ser que eu esteja tentando conter o meu lado frágil, o meu lado que eu entendo que é bonzinho. Alguma coisa nós estamos escondendo de nós mesmos. Então, qual é o trabalho que a gente precisa fazer com o autoconhecimento? É perceber que eu sou assim, mas eu também posso ser assim.
que eu sou uma pessoa boa, mas vai ter momentos que eu vou ser uma pessoa mais hostil, que eu vou ter meu ponto de vista, que eu vou ter o meu lado mais agressivo, que eu vou ter o meu lado mais seguro, mais firme para falar. Pode ser que às vezes eu precise demonstrar esse lado. Vão ter situações que a minha hostilidade vai ser importante, que a minha agressividade, aqui não no sentido de violência, mas no sentido de atitude, de ação, vai ser importante que eu tenha esse comportamento. Para que a gente possa manter uma boa relação com a nossa realidade, nós também precisamos compreender esse nosso modo de ser. Que eu sou uma pessoa boa, mas eu também sou uma pessoa má. Que eu sou uma pessoa boazinha, mas que às vezes eu preciso ser firme. E isso está relacionado também àquilo que eu desejo. Se eu não puder lidar com esse desejo, muitas vezes eu vou viver num extremo por medo de viver o outro lado, por medo de perder alguma coisa. É aí que eu pergunto para você. O que você muitas vezes percebe que te incomoda, mas que você não consegue entender sobre você? O que te traz um sofrimento, mas que você muitas vezes não consegue olhar? Será que muitas vezes você se mantém numa postura submissa? O que você perde se você deixar o outro lado da sua vida surgir? O que você perde se você deixar o seu avesso surgir? Ter um autoconhecimento também está ligado a ter um autocontrole, controlar as suas emoções e saber dosar. O meio do caminho é saber dosar os nossos sentimentos, é saber dosar a nossa maneira de reagir às situações. Esse é o meio do caminho. Mas eu só consigo saber dosar, eu só consigo me posicionar se eu entendo quem eu sou. E para entender quem eu sou, eu preciso entender os meus extremos. Só conseguimos lidar com o meio do caminho quando nós entendemos os nossos extremos. É assim que a gente sabe para onde a gente vai. Eu entendo que não é esse caminho e nem é aquele, mas um meio do caminho para que eu possa viver melhor e encarar minha realidade de uma forma diferente.